Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, o livro de João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O tema da mensagem de hoje, muito conhecido. Hoje nós iremos entender, diga assim, a consequência. A consequência. Pode ser melhor, a consequência. A consequência. Da minha mentira. Da minha mentira. Murchou, pastor. Murchou? Tava melhor, né? Livro de João, capítulo 8, verso de número 44. Todos encontraram, amém? Nos diz assim: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Te convido a fechar os teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos a direção do teu bom Espírito Santo nesta noite. Fala conosco de maneira clara, objetiva, de maneira simples, para que venhamos compreender o teu querer, Senhor. Nos direciona, nos orienta, Senhor, nos dá, Senhor, o caminho a ser seguido para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desocupe tuas mãos, tome teu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos João 8, verso 12 em diante, para que os irmãos venham compreender. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhe falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo eles essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procuras matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filho de Abraão, farias obras de Abraão. Mas agora procuras matar-me? A mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido? Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram. Pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque, glória a Deus, porque não há aleluia, glória a Deus, aleluia, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, nunca provará morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Aleluia. Irmãos, quando nós ouvimos João 8,44, é bem conhecido, o pai da mentira é o diabo. É muito fácil a gente pegar, isolar o versículo, ou muitas das vezes a gente pontuar o versículo em uma pregação. Mas aqui nós entendemos dentro do texto o que está acontecendo. Jesus está ensinando.
Então, os judeus estão observando. E quando ele começa a ministrar a palavra, a trazer o ensinamento para aquele povo naquele dia, esse povo ele não aceita. Eles vinham com o Pentateuco, eles aprenderam, que é os 5 primeiros livros. Então eles aprendem a Torá, e eles guardam o ensinamento de Moisés, as leis. E quando Jesus vem anunciando o Evangelho, falando da verdade, quando Jesus vem e começa a esclarecer a vontade de Deus para o povo, eles rejeitam. A rejeição do Evangelho é algo que há mais de 2000 anos ainda está acontecendo. Muita gente rejeita. E de uma maneira bem simples, bem esclarecida, por que rejeitam o Evangelho? Por causa da verdade. Porque a verdade, irmãos, ela é libertadora. Só que quando a gente ouve a verdade e precisa ser liberto, dói. Quando a gente ouve a verdade e tem coisas na nossa vida que precisa ser mudado, vai doer. E nós temos facilidade em rejeitar e dificuldade em mudar. É mais fácil eu dizer não acredito nisso, isso não é real, isso não existe. Culpar o outro, dizer para o outro é coisa da tua cabeça, é coisa da tua imaginação, do que enfrentar a realidade e dizer, existe um problema em mim, não agrada a Deus e eu preciso mudar. Eu preciso passar por uma transformação. Só que você já notou que a maioria das pessoas foge de suas guerras? É muito difícil, irmãos. Você olhar para Deus, saber que você precisa praticar uma mudança e você começar ela. A mudança, ela não é instantânea para todos. Tem pessoas que são de opinião muito forte, quando diz a partir de hoje não faço mais, ele não faz mais. Mas existem pessoas que ele precisa se fortalecer. Então, existe um processo nisso. E quando vemos Jesus ensinar e dizer a verdade, temos vários textos. A multidão indo embora, Pedro reclamando, as pessoas querendo matar Jesus. E a ministração do Senhor, Ele olha, Ele vê o coração das pessoas. Há textos que diz, e Ele condoendo da dureza de seus corações. Quando a palavra ela é anunciada, a palavra ela penetra o coração, ela esquadrinha. E o Senhor, Ele conhece o nosso íntimo. Você nunca ouviu a palavra e doeu em você? E você disse, eu preciso mudar. Irmãos, devemos tomar muito cuidado. Existe algo que está acontecendo sobre a terra, desde quando o mundo é mundo. É a mentira. A mentira é a raiz de praticamente todos os problemas. E Jesus ele vem para nos tirar do mundo de ilusão. Quando você olha para fora, tudo é ilusão. Quem aqui gostaria de ganhar muito dinheiro? Praticamente todo mundo. Ilusão. Vou te mostrar onde está a ilusão. Você quer tanto deixar a casa bonita, você deixa. Depois você quer mudar o carro, você muda. Depois você quer isso, depois você quer aquilo, depois você quer aquilo, depois você quer aquilo. Você passa uma vida inteira correndo atrás do vento. Não que não devamos buscar realizar os sonhos, trabalhar para isso. Mas são tudo coisas passageiras. Vou te deixar algo para você meditar. Como essas crianças que estão aqui na igreja hoje. Vocês se apegam muito na infância da criança. É passageiro.
Daqui a uns dias, tão grande, os filhos deixam os pais. Essa é a ordem natural da vida. Quem é que deixou seus pais? E você olha para trás. Quando você era criança, vivia grudada no pai e na mãe, né? Mas aí cresce, pega uma idade e se afasta dos pais. Porque a verdade da palavra é que nós temos um pai. Nós devemos nos afastar dos progenitores e nos apegar com o pai verdadeiro que nos deu a vida. E procurar honrar ele, como Jesus diz no texto, que ele honra o pai, que ele conhece ao pai. E muitos, quando ouvem a palavra, não quer deixar para trás aquilo que aprendeu no mundo, não quer deixar para trás os vícios, não quer deixar para trás os problemas, e quando não quer deixar para trás o que atrapalha, começa a viver uma vida de mentira. Por isso que Jesus vai dizer: vós tendes por pai o diabo. Porque desde o princípio ele não se firmou na verdade. Imagina, irmãos, a gente passar a vida inteira na igreja, mas ir para o inferno no final. Aí eu faço uma pergunta: se você passa a sua vida na igreja, morre e vai para o inferno, valeu do quê? Mentiu para quem? Enganou a quem? Você? Prejuízo é todinho? Meu não, seu. Prejuízo é de quem mente. Prejuízo é daquele que não absorveu a verdade, não conseguiu caminhar por ela. A verdade, ela é difícil até você começar a praticar. Depois é difícil começar a mentir. Porque quem pratica a verdade tem um problema chamado consciência quando mente. Então não consegue. A prática da verdade, irmãos, te leva além. Além do que você imagina. O mentiroso tem muitos amigos. Quem diz a verdade tem pouquíssimos. O falso tem a casa cheia. O verdadeiro quase não tem visita. E você pergunta o porquê. Irmãos, é complicado. Hoje nós vivemos um tempo que muitos estão vivendo de ilusão. Mas a pergunta é: o que Deus está vendo? Essa tarde eu dobrei meu joelho, eu fui orar. E o Senhor disse para mim: fala da mentira. Porque tem gente aqui na igreja que mente. Tem gente dessa casa que está andando mentindo. E o Senhor mandou dizer assim: fala para os mentirosos lá. Então você que mente, Deus mandou trazer uma palavra para você essa noite, para você não ir para o inferno. Então Ele está te alertando. Fui bem claro, não fui? Já falei, Pai. Aleluia. Bem claro, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente não percebe. A Bíblia diz que um abismo chama uma mentira chama outra. Porque quando a gente mente, é mais feio ainda depois voltar para dizer a verdade. Irmãos, é um negócio estranho. Aí a gente inventa outra. Eu era bom nisso, irmãos. Eu contava uma história assim que eu vou falar para você, mas quando eu tive que largar, aí fiquei bom para dizer a verdade. Perdi quase todos os amigos. Aí fui para a igreja. Antes de batizar, o Espírito Santo disse para mim assim:
Não case com mentira no teu casamento, conta a verdade. Eu falei, pronto, perdi a mulher agora. Falei, agora eu vou contar a verdade. Perdi a mulher. Irmãos, não tem coisa melhor do que a verdade. O mentiroso tem um problema com ele. Quando se aperta o mentiroso, ele encosta na parede, ele fica, ai, falei, não falei, fiz, não fiz, não é. Ele fica tentando lembrar. O verdadeiro não. Se acocha, ele não tem nada a ver com isso. Falei não. Ele tem certeza. Eu vou te contar um testemunho. Eu e minha esposa, muitos aqui sabem, nós tínhamos uma agro, né? Um dia chegou um rapaz e ele falou assim, ele entrou dentro da loja e falou assim, ô macho, aí quem me conhece não fala comigo desse jeito. Aí falou assim, eu comprei um saco de ração com você da Pedigree, na época era uns 300 e poucos reais um saco, e você falou para mim que se o cachorro não gostasse, podia devolver. Eu trouxe o saco de ração e eu vim buscar o dinheiro. Aí eu parei, que eu estava em outro serviço, minha esposa lá. Aí falou, você não lembra não? Aí eu olhei para mim mesmo, eu examinando, eu escutando o cara e examinando eu, mas da onde eu vi esse cara? Que dia que foi isso? Eu olhei para ele e falou assim, você não lembra não? Cara, só me dá o dinheiro, tá tudo certo. Eu falei, não estou lembrado, que dia que foi? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu sempre anoto tudo. Aí foi esse cara falando. Aí eu olhei bem para ele assim, aí eu me examinei. Eu falei, eu tenho um princípio, que não é ficar devendo dinheiro para ninguém. Isso é princípio meu. Te devo favor, dinheiro não. Aí eu olhei bem para ele assim e falei, cara, você é um safado. Na hora que eu falei, você é um safado, eu falei, eu me conheço. Quando ele disse, eu me conheço, não te devo nada. Ele virou as costas e foi embora, sumiu. Estava dando golpe, pegou vários comércios na região. Como que a gente anda? O que a gente faz? O que a gente pensa? Pode ter um momento na vida que o fato, e esse momento vai chegar de ser verdadeiro ou mentiroso, vai decidir muitas coisas para a gente. Existe um ponto que um dos dois vai se sobressair, a verdade ou a mentira. A mentira vai custar tua casa, teu casamento, tua vida financeira e a vida eterna. A verdade vai te dar alguns poucos irmãos, tua família, vai te dar uma vida digna e vai te dar a vida eterna. É simples, bem simples. A prática da verdade, muitos vai olhar e vai achar você uma pessoa retrógrada. Vai olhar para você e vai falar, ele é chato, ela é chata. Não dá nem para conversar, não dá nem para brincar. Irmãos, estamos vivendo em dias que as pessoas não entendem. Tem um livro de Hernani Dias Lopes que eu li, ele fala da igreja que usa máscara, que muitos usam máscara. Sabe o que significa usar uma máscara? Por que usa-se máscara? Porque você pode mudar a sua face. Mas sempre quando você chegar em casa e olhar no espelho, quem você vai ver? Você vai olhar e vai se ver no espelho. E quando você se vê no espelho, conseguiu mentir para você mesmo? A máscara um dia cai. E quando ela é tirada, outra pessoa também vai ver. Mas o que dói é que muita gente não entendeu. Existe um princípio
que quando nós mentimos, automaticamente Deus já viu. Irmãos, é muito constrangedor para uma igreja, para um cristão, alguém olhar e dizer: é mentiroso, é feio. Só que o que é feio pode ser mudado. A árvore feia, você pode adubar a terra, você pode pôr remédio para matar a doença que está enfeiando, e um dia ela fica bonita e dá fruto. Mas o prejuízo que dá, irmãos, é que às vezes pode não ter tempo e a nossa vida acaba. E o que vamos fazer? Eu quero que você entendam algo. Olha o verso 44. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso... Por que os desejos dele, não da pessoa? Por que está escrito satisfazer o desejo do diabo, não da pessoa? A Bíblia diz que não podemos servir a dois. A fonte não pode jorrar duas. Ou é salgada, ou amará um e aborrecerá o outro. Não é assim? Existem dois senhores, existem dois princípios. Agora, como que nós vamos caminhar? Vamos fazer a vontade de quem? Jesus disse: eu honro meu Pai. Quando a gente diz eu honro a Deus, eu sirvo a Deus, e enganamos os outros, mentimos para os outros, é mentiroso trocentas vezes. Não tem número para colocar nisso daí. Não dá para colocar um número nisso. O porquê? Vamos lá para Gênesis? Tá, Adão e Eva, só tinha os dois. Casal bonito. Imagino que devia ser a coisa mais linda do casal lá, né? Os primeiros que Deus criou. A coisa mais linda da terra, não tinha ninguém para falar que era feio. Não sabia que era isso. O mais lindo que tinha no mundo estava lá. Aí o diabo vem e diz para Eva: não é para comer não, o Senhor disse que eu posso comer de tudo. Ah, é? Aí ele começa a trocar uma ideia. Vamos conversar um pouquinho. Quando a gente começa a conversar com o pecado, irmãos, dá ruim, sabia? É, porque às vezes você sabe que é errado, mas você continua ali, né? Aí ele fala: não, vai morrer não, você vai ser como ele. O diabo foi expulso porque ele queria ser como... E ele falou: não, coisa para Eva, você vai ser como ele, sabendo o bem. E ela vai e come. Aí vai e oferece para Adão. Olha só para você ver. Ele vem. Como? Ele assustou Eva? Eu quero que vocês entendam que quando o diabo vem, irmãos, ele não assusta ninguém. Ele não vai vir como um bichão. Ele não vai vir como um demôniozão. Não vai vir não. Se possível, enganaria até os escolhidos. Sabe por que não engana? Eu quero que você entenda dentro disso algo. Para ele chegar perto de um escolhido, ele vai vir com cara feia? Vai vir xingando? Como que ele tem que vir? Caracterizado de uma maneira que o outro receba. Olha só para você ver. E como que ele vai vir perto de alguém que é fiel a Deus? Tentando imitar alguém que serve. Não, nós temos uma passagem que fala do joio e do trigo. Sabe por que não engana? Senhor, tem joio, deixa eu arrancar. Arrancar não, para não matar o triguinho que está nascendo. Pegou? Aí nós vemos, chega perto e começa. Eu vou te ajudar. Aí senta do teu lado e fica assim: o culto não acaba.
aí a hora não passa. Porque Jesus aqui, no capítulo 8, ele está dizendo que não recebe a palavra. A palavra não entra neles. Então, vem e começa a produzir abrolho, espinho. Começa a interferir. Irmãos, você quer receber a palavra, mas não deixa. É o celular que toca. É um problema. E quando ele não consegue chegar pertinho, ele deixa o secretário lá no teu serviço. Às vezes o secretário é o vizinho, a vizinha. Aí já sai de lá, ele arruma um problema bem no dia do culto, que é para você vir com a cabeça para não receber a palavra. Você já parou para pensar por que você vem no culto? Já parou para pensar por que você vem toda semana, senta aí na cadeira e fica escutando um irmão, uma irmã ministrando uma palavra? Você poderia estar no shopping, filho. Você poderia estar na tua casa descansando. Às vezes a gente vem aqui, sai do serviço, chega e está com os pés doendo, o corpo tudo dolorido. Sai correndo para dar tempo de chegar na igreja. Você nunca pensou nisso, não? Às vezes está fadigado. E você para por um minuto na tua casa. E a tua carne diz: fica, dorme, enche a barriga. Não é assim? Então por que a gente vem na igreja? Porque a palavra, quando ela vem do Senhor, existe algo diferente nessa palavra. Ela alimenta a alma, fortalece o espírito para vencer a carne. Porque sem a palavra, a gente retrocede. E não dá, irmãos, para dizer eu vou com o Senhor para a glória, se não estiver vivendo a palavra. Quantas vezes tu lê a Bíblia? Quantas vezes tu para no dia para orar? Você vai dizer para mim, é a correria do dia a dia. Vai ter muitas coisas a ser dita. Então nós temos um culto para que tudo que é semeado lá fora na gente, a gente chega aqui, o Senhor pela palavra, Ele começa a limpar. Ele começa a dizer: olha, esses dias lançaram uma semente de erva daninha em você. Não era semente do reino, era de erva daninha. Precisa ser arrancado, vai doer um pouquinho, mas eu vou puxar. E ele puxa e você fala: eu errei, Senhor, me perdoa. E você volta a caminhar na caminhada dos santos. Então, quando nós nos afastamos da igreja, qual é a tendência nossa? Daqui uns dias nós estamos igualzinho quem está lá fora. Irmãos, eu sei que muita gente vai dizer que não precisa da igreja. Mas posso falar uma coisa para vocês? Vocês querem ouvir? Vou falar. A Bíblia ensina que nós somos o templo, morada do Espírito. Onde estiverem 2 e 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Na praça nós é a igreja. Num ponto de pregação nós é a igreja. Na casa dos irmãos reunidos somos igreja. Pregamos, falando, Deus opera, o Senhor está presente. Então por que nós temos o templo físico? Porque ímpio não é igreja, pecador não é igreja, não recebe, não tem presença do Espírito Santo. Então aonde essas pessoas vão receber a palavra do Senhor e a presença do Senhor? Então tem um lugar edificado para eles poder vir, aprender e para ser tirada as ervas daninhas que foi colocada pelo diabo. Isso se chama templo físico, a igreja construída. Irmãos, aqui nós temos um culto racional.
E nós convidamos as pessoas para vir para onde? Vá para... Ouve a palavra. Não é assim? Vai e ouve a palavra. Vamos lá no culto, a palavra vai falar com... Quem já falou isso para alguém aí? Levanta a mão. Quem é a palavra? Então você convida a pessoa para um lugar neutro onde Cristo vai ministrar. E aqui muitos vão ouvir a palavra, como em outras igrejas, e vai decidir se vai deixar essa palavra entrar ou não. Quando a palavra entra, irmãos, começa a transformação, começa a mudança. E aí está o problema. Porque muitos saem e dizem, eu vim aqui para ouvir isso. Você me chamou para ouvir isso? Só vocês estão certos então. São donos da verdade então. Mas a pessoa não entende que um dia nós entramos também, tudo errado, tudo estrambelhado, e hoje estamos aqui. É porque é fácil, irmão, colher as rosas. Mas ninguém cuidou da semente que um dia deu espinho. Jesus sabe podar os espinhos para falar tó a rosa. Muitos não veem isso. E o problema de tudo é a mentira. Porque a pessoa vem e os espíritos imundos estão assim. Você não precisa ouvir isso. Vai lá para quê? Tua vida está boa. Você não precisa perdoar. Bateu, bate também. Você está cansado, vai dormir. Não é assim? Você sabe que lá aquele povo vai te julgar, vai te condenar. E a pessoa acha que é a mente dela que está falando com ela. É meu sexto sentido. Quando eu estava no mundo eu falava, é meu sexto sentido conversando comigo, só pode. Irmãos, muitas pessoas vêm e pensam isso. Aí você convida de novo, fala, não vou não. Quando não, só vem quando precisa. Irmão, o que tem de pardal nesse mundo não é brincadeira. Sabe por que o pardal? Porque o periquito é bonito, né? Quando você vê os periquitos, mas assim, eles estão sempre na bolinha. Agora os pardal não está em todo lugar que você vai ter pardal. Não é assim? Todo lugar tem pardal. E sabe o que é que pardal faz? Eles gostam muito do lugar do quê? Não tem comida fácil. Pardal gosta de não tem comida fácil. Jogou um arroz, uma quirelinha, enche. Minha mãe fala assim, ela sempre tem quirelas, que ela joga lá no fundo, vai um monte de pardal lá. Mas por que você... O passarinho sem vergonha é o tal do pardal. E tem muita gente que é pardal. Está precisando. Ah, lá é mais fácil. Vamos lá, pede, é curado, é liberto, acabou. Vira, bate as asinhas e vai embora. E está tudo certo. É assim que funciona. E as pessoas olham e falam assim, irmão, olha, vamos orar pelo fulano, vamos orar para Deus mudar. E a gente orando pela nossa família, eles rindo da gente, zombando da gente. Você ora pelo vizinho, ora pelo amigo, ele tira sarro nas tuas costas. Quando não fala umas coisinhas. Só que aí tem um detalhe. Irmãos, nós estamos buscando a nossa salvação. E a cada dia que passa, a gente vai se redimindo. E eles? Pega a sua Bíblia aí. Segura firme. Segura firme porque isso é uma espada, irmão. Segura firme porque agora ela vai cortar você. Aleluia. Oh, glória. Abre a sua Bíblia em Provérbios 6,16. Glória a Deus.
Provérbios 6,16. Amém? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina. Verso 17. Olhos altivos, língua, a mão que derrama sangue do inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Isso é abominável ao Senhor. Irmãos, nós devemos buscar sempre o vínculo da paz, sempre dizer a verdade. A verdade constrange, mas salva, cura. A verdade, ela não traz inimigos. A verdade, ela revela o que está dentro do coração do outro. Porque quando você diz a verdade, aí você vai descobrir se a pessoa gosta de você ou não. Lá em casa a gente tem um costume assim. Lá são 3 irmãs. A patroa e as 2 funcionárias. Que é a minha esposa e as 2 filhas. E o encarregado, que é o Samuel. Aí ela se arruma, ela fala assim: tô bonita. Aí eu olho e falo assim: tá feio demais. Tá bom. Tá feio, tá horrível. Mas não pode falar isso não. Aí eu falo assim, tá bom, pra mim tá bom, então vai do jeito que você quer, quem vai andar feio é você. Aí as pessoas vão falar assim: a filha do pastor vai de chinelo de dedo. Eu falo pra ela, se tem um monte de... mas vá do jeito que você quiser. Minha esposa olha pra mim: como que tá? Tá feio, mas se você quiser ir, eu não ligo. Já casei até morrer mesmo. Não dá para escapar. Ela nem sorri lá atrás, olha. Irmãos, meu menino olha para mim e fala: como que eu tô, pai? Ela: tá bom. Tá bom. Não para ir para a igreja, mas tá bom. Irmãos, ninguém gosta de escutar o que não quer. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. Só que é o seguinte, o senso de realidade, quando ele vem, a verdade quando chega, e a gente está acostumado a andar pela verdade, não mata. Não. Tem gente que ao ouvir a verdade é demais para ele. É demais. A falta da prática da verdade nos leva a viver na mentira. O hábito da mentira, você se torna um adotivo do diabo. Aí sabe o que esse espírito ruim faz? Nada. Ele não precisa fazer mais. A partir do momento que você está mentindo, ele não precisa trabalhar para você ir para o inferno. Você vai com suas próprias pernas. E tem gente que diz assim: tudo é o diabo. É não, meu filho, tem coisa que é você mesmo que está fazendo. E ele só está lá de fora batendo palma. Eita, aí não precisa nem guerrear. Não precisa fazer mais nada. Por isso que tem gente que quando chega na igreja, o outro convida, fala assim que ela vai cair, aquele lá vai manifestar, vai nada, não acontece nada. Sabe por quê? Porque não é o diabo, é a pessoa. Porque tem ser humano sem vergonha. Tem ser humano, como diria meu pai, não vale o que come. Pastor, mas não pode falar isso. Não? Não pode dizer a verdade? É que tem gente que quando vai pregar, parece que põe um cadeado na língua. Ai, não vou falar porque ofende. Ai, não vou falar porque não vão gostar. Irmãos, quem prega, sabe disso, que tem mensagem que vem, ele olha para a igreja e ele fala assim: ah, não vou
Não, se eu falar isso, eu já entro nas igrejas que me convidam com pensamento, vou aproveitar, porque uma vez que me chama, não vai chamar mais. Vou aproveitar bem minha oportunidade. E geralmente quando me chama eu já aviso bem antes, ó, no mínimo 1 hora para me empregar. Que é para mim falar o que tem para falar. Abra a sua Bíblia, Provérbios 19 aí. Verso de número 9. Todos acharam, amém? A falsa não ficará. Eita glória! E o que profere mentiras. Glória a Deus. Vamos lá. Acontece um fato. Tu viu, mas encobriu. Com medo de dizer Aí faz igual um pastor que nós tinha, né, pastor Adriano? Dá um jeitinho. Ele fazia assim. O diácono David lembra. Não era assim? Dá um jeitinho, irmão. Falava para nós. Tinha um problema na igreja, ele olhava para os pastores e falava assim: dá um jeitinho. Mas, pastor, comigo não tem jeitinho não. É 8 ou 80, é pau ou pedra. Decide aí. Ou vai pedra ou vai pau. Tem que escolher. Falei, não, mas não dá para. Dá não. Dá não. Aí a pessoa vai dar um jeitinho na situação. Aí a Bíblia diz que a falsa testemunha não ficará impune. Vai pagar também. Posso melhorar. Você que gosta de se meter em problema que não é teu. Gosta de cuidar da vida que não é tua. Quem cuida da vida alheia gera para si problema. Cuida da tua casa, irmã. Varão, cuida da tua família. Porque quando o problema bater, tu vai ter que encarar a verdade. E se tu não falar a verdade, tu é falso diante do Senhor. E na tua falsidade você não vai passar impune, a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida. E poderia ter ficado quietinho longe do problema. Cuidado. Porque quando a testemunha chega, é para testificar da verdade ou da mentira que o outro está vivendo. A testemunha está de fora, o réu está dentro. A testemunha confirmou, é ele. Só que a testemunha errou, não viu direito, não ouviu direito. Cuidado com o que eu acho que eu escutei, eu acho que eu vi. Porque nessa de eu acho, deixa eu te dizer uma coisa, a mão de Deus pesa. Mais cedo, há pecado que não é revelado de momento, mas será revelado. Cuidado, irmãos. Por que eu opto por dar um abraço aí, perdoa. Quem me acompanha nas reuniões aqui, na sala pastoral, sabe como que é. Tudo certo, dá um abraço, perdoa, resolve. Para quê? No concílio da paz, amém. Mas quando o problema sobe, Deus resolve. Aí, irmão, aí eu vou te falar uma coisa. Vai para tua casa, depois nós vemos o que acontece. E acontece, viu? A conta chega, rapaz. E chega quando o cabo está duro. Chega para ele pensar, agora como que eu pago? Não tem jeito. Então, irmãos, não te envolveram, não se envolva. Não te chamaram, não se convide. Pega isso. Irmãos, a gente tem que ter a palavra no coração.
e andar por ela. A Bíblia diz que o dia declarará o quê? A verdade. A verdade sempre vem. Vem, irmãos. E nós devemos tomar cuidado. Aleluia. Ei, relógio. Apocalipse 21. Abre lá. Apocalipse 21, verso 8. Eu quero ler o 7 primeiro. 7 diz assim: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu. Quem? Aí o verso 8, o Senhor diz assim: mas quanto aos tímidos, repete aí comigo, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras. Aí pega o que está escrito agora, vê se está escrito assim na sua. E, tem um E aí? A, tem um A também? Todos, está escrito assim aí? A, todos. Quem? Não vai escapar nenhum, nem da igreja, nem de fora. A todos. Tímido. Ah, mas não entra. Aquele que se envergonha de mim diante dos homens. O que Jesus disse? Diante. Ai, eu tenho vergonha de falar. Ai, eu não sei. Não é eu que estou falando não, está escrito, viu? Aleluia. Para os jovens, fornicadores. Se morrer agora, estiver fornicando, inferno. Solteiros, tiver em fornicação, morreu, inferno. E casado? Não, casado é adultério, irmãos. Fornicação é só para quem está solteiro. Irmãos, devemos tomar muito cuidado. No final, o Senhor diz que todos os mentirosos, todos, não herdam o reino, não entram lá. E de que vale? Vou deixar algo bem claro. Está todo mundo dizendo, todo mundo prega, e quer te convencer, quer dizer para você, ó, Jesus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar, Ele vai te mudar, mas Deus não, se Deus quisesse, quantas vezes eu perguntei, Deus dá um estralo de dedo, Senhor, e converte esse povo todo. É por amor, meu filho. Se você não aprender a amar, se você não quiser, o Senhor não vai contra você. Sabe o que vai acontecer? Vai porque rejeitou a verdade. Ninguém vai ir para o inferno por causa do seu pecado. Porque o pecado, quando você se arrepende, você é perdoado. Então você não vai mais para o inferno por causa daquele pecado. Mas você pode não cometer pecados, mas pode rejeitar a verdade que é Cristo. E quando não está em pecado, mas rejeita a verdade, vai para onde? Mas não estava em pecado.
Irmãos, devemos tomar cuidado, porque tem mais gente dentro da igreja pecando do que o ímpio lá fora. Ah, pastor, não é assim, irmãos. Nós sabemos o que pode e por que persiste no que não pode. A gente sabe, a Bíblia exorta que devemos passar por mudanças, porque não há o esforço. Devemos tomar cuidado, irmãos. A mentira é algo muito sutil quando ela chega. Às vezes, a gente está numa situação e a gente não quer prejudicar. E o fato de não prejudicar, irmãos, você pode olhar, alguém acaba morrendo. A verdade, ela é uma só e ela tem que ser dita. Quando nós vivemos na verdade, irmãos, tudo muda. Tudo muda. Eu costumo dizer sempre, os irmãos já ouviram várias vezes: tiver comigo não erra, não peca no meu lado. Porque se eu tiver que contar o testemunho, você vai passar vergonha, porque eu vou contar. Esse senso, esse botãozinho que trava, não tem mais não, irmãos. Quando eu ver, eu já falei. Aí fala, mas... Vai não. Devemos mudar a nossa maneira de ver. Mas pastor, eu ainda conto umas mentirinhas. Então vamos sair daqui hoje, irmãos, decidido a falar a verdade. Dobra teu joelho na tua casa, faz um concerto com o Senhor essa noite. Fala, Senhor, a partir do dia de hoje, Senhor, eu vou mudar, vou falar a verdade. Olha para tua mulher e fala assim: mulher, tu tá ridícula, tá feio demais. Olha para o teu marido e fala: a partir de hoje tu escova os dentes, homem, tá com bafão. Não é assim? Aí a pessoa que vive ali desconfiada chega e pergunta: tá me traindo? Pegou, né? Ninguém riu. Chega e pergunta. Olha para a Bíblia, irmãos. Olha o que Jesus ensinou. E você vai ver que a tua vida vai mudar. Você vai ter paz dentro de você, nada vai te afligir. Você vai poder entrar em qualquer ambiente. Quem fala a verdade entra em qualquer ambiente de cabeça erguida. Sabe por quê? Não tem rabo preso com ninguém. A pessoa, quando ela diz a verdade, as pessoas em volta têm medo de conversar. Sabe por quê? Porque às vezes tem algo preso e fala: não, se eu falar vai contar. É interessante isso daí. Então, irmãos, veja o que o Senhor diz. A palavra de Deus nos orienta. E a orientação do Senhor é: ande pela verdade. Anda pela verdade. Quando for pregar, prega. Existem pessoas, irmãos, que têm um dom extraordinário de pregar. Tem uma capacidade enorme de memorizar. Vai pregar, fala de Jesus. Fala o que Jesus desaprovou nesse mundo. São tantas coisas que devemos abrir mão. Quando a palavra vem, irmãos, é porque o Senhor não quer que a gente se perca. E Ele sabe que há situações que começam na nossa vida, que se Ele não intervir, nós vamos nos perder. Então precisamos congregar, nos unir e ouvir, para que amanhã você esteja forte, firmado, para você direcionar a palavra para alguém, e aquele também ele vai se firmar. Você já viu, eu encerro aqui, já viu como se faz enxerto em árvore? Tremendo, não é? Você pega um raminho bem novinho, você tira ele ali de uma arvorezinha, que você quer aquele fruto, aí você vai numa árvore já formada, que tem estrutura, já está pronta para produzir, dá um corte naquela árvore, abre um pedaço dela, pega aquele raminho, coloca, enfaixa ela, deixa bem enfaixadinha ali, e passa-se uns dias, o raminho vai se alimentar daquela árvore. Toda a proteína que ela tem, toda a força que ela tem, toda a segurança que ela tem, toda a estrutura vai fazer gerar fruto naquele raminho. E ele não é daquela árvore.
Na Bíblia esse raminho chama zambueiro. Nós somos o zambueiro. Jesus é a oliveira verdadeira. Nós somos enxertados para dar fruto. Nós não foi enxertado para morrer seco. Nós não foi enxertado, irmão, para ficar ali só para dizer que está lá, não. Foi enxertado para dar fruto e dar fruto rápido. Mas para isso a gente precisa entender quem nos chamou das trevas para a luz e entender que não podemos voltar para trás. Aleluia, verdade. E o inimigo, ele é astucioso, ele é inteligente. Não estou aqui fazendo propaganda, não. Cuidado. Ele vem de uma maneira que você, quando percebe, caiu. Mas eu louvo a Deus que o Senhor nos chamou, por isso estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. E Ele está nos orientando pela sua palavra, que a estratégia do inimigo, nessa noite é usado um artifício chamado mentira. Porque ele quer te chamar de filho. Mas louvado seja Deus, nós já temos Pai. Aleluia. E nesse texto nós vemos que eles não queriam Jesus por causa da verdade. Mas eu reconheço Jesus como único e suficiente Salvador por causa da verdade de Jesus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Só quem mente aí, levanta a mão. Estão com o ouvido bom, viu? Não tem nenhum mentiroso, glória a Deus. Aleluia. Eu ainda temos que ver assim. É quase, né? Quase levantaram a mão, né? Tem gente aqui na igreja que fala assim, não, tem que esperar bem, depois o pastor tem medo de falar tudo para entender o que ele falou, porque senão... Aleluia. Então ninguém vai sair daqui mentindo, né? Amém? Amém. Eita Deus, Deus está vendo, hein? Irmãos, pratiquem a verdade. Porque quem fala a verdade gosta, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa. E ela vem, ela chega. A mentira vai a cavalo. E a verdade vem correndo a pé. A mentira sempre é mais rápido, mas a verdade chega. E quando chega, não é isso não. E o mentiroso passa vergonha, irmão. E duro é passar vergonha. Abra suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, a cada irmã que está presente nesta noite. Abençoa a casa, a família. Livra, Senhor, das artimanhas do inimigo, Pai. O inimigo arma laço. O inimigo tem tentado de todas as maneiras, Senhor, minar a força, tirar do caminho. Mas louvado seja Teu nome, Pai. Que nesta noite nos orienta, nos dá a Tua palavra e nos faz, Senhor, compreender, Senhor, que a Tua verdade, Senhor, sempre é o melhor caminho. Abençoa cada um que está presente, em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.